Olá pessoal, tudo bom? Novamente, um artigo interessante, um artigo já bastante antigo, da década de 90, né, que falando sobre a fisiologia e a fisiopatologia da dor. Né, mas levando em conta que é um artigo antigo, né, em que a teoria do portão da dor era bastante prevalente. Tá? Essa teoria já foi modificada, tá? Mas é válida, né? É válida e foi complementada nos anos 90 e 2000. Né? Então tem vários avanços nesta teoria, né? Mas ainda cai bastante, os conceitos desse artigo ainda caem bastante nas provas de título de dor. Né? A gente consegue ver essas respostas, essas questões, né, nas provas de título. Então é um artigo que vale a pena, do ponto de vista de fisiopatologia, principalmente para quem está iniciando o conhecimento dos mecanismos de dor. Hoje você tem a teoria da neuromatriz, que é muito mais avançada, que compreende também, introspecta dentro dessa teoria, a teoria do portão da dor, né? Mas tem a teoria da neuromatriz, onde você tem várias áreas cerebrais que se coordenam, aí a estimulação com estimulação vagal, estimulação com TDCS, estimulação magnética, random noise, ultrassonografia transcraniana, enfim, tem várias teorias, né, que podem ajudar. Mas essa teoria do portão da dor dá para dar uma explicada legal, né, para quem está iniciando ou para quem não conhece realmente os mecanismos que a acupuntura funciona, como que os endógenos, os opioides endógenos funcionam. E vale a pena dar uma iniciada nos estudos por esse artigo. Beleza? Valeu, bons estudos. Até mais. A dor. Todo mundo sabe o que é, né? Mas por trás dessa sensação que a gente conhece tão bem, tem o sistema biológico, nossa, super complexo e fascinante. Hoje, a gente vai desvendar como o nosso corpo cria a dor, como ele a controla e, às vezes, como esse sistema todo pode dar errado. Quem nunca se perguntou por que um cortezinho de papel tem uma dor tão diferente de uma batida forte, uma contusão? Sabe, um é agudo, rápido, o outro é aquela dor que fica ali latejando, mais lenta. A resposta para isso, olha, não é tão simples quanto parece, não. É que, na verdade, o que a gente está sentindo são dois tipos diferentes de dor. E cada uma viaja por uma estrada diferente até o cérebro. Então, bora lá. Vamos seguir essa jornada dos sinais, desde a pele até chegar na nossa consciência. Tudo começa por aqui. A gente precisa entender a diferença fundamental entre a dor rápida e a dor lenta. E olha só a diferença. De um lado, a gente tem o que chamam de primeira dor. Sabe aquela sensação aguda, rapidinha, tipo uma picada de agulha? Então, é essa. Ela funciona como um sistema de alerta, um aviso de que algo ruim tá para acontecer e isso dispara aquele reflexo de tirar a mão, sabe? Pra gente se afastar do perigo. Do outro lado vem a segunda dor. Essa já é aquela dor mais surda, lenta, que fica latejando depois que o estrago já foi feito. Ela é causada pelo dano no tecido mesmo e é ela que causa o espasmo, a rigidez, tudo para proteger a área e ajudar na cicatrização. Então pensa assim, uma é o alarme de incêndio, a outra é a equipe de reparo chegando. Ok, mas quem são os mensageiros que levam essas informações todas? É aí que entra o sistema de alarme do nosso corpo. O ponto de partida de tudo isso são os nociceptores. O que é isso? São terminações nervosas super especializadas que detectam estímulos nocivos. Ou seja, qualquer coisa que possa causar ou que já esteja causando dano aos nossos tecidos. Eles são tipo os sentinelas do nosso corpo. E esses sentinelas, eles usam duas vias expressas diferentes para mandar o recado. As fibras A delta, aqui do lado esquerdo, elas são cobertas por uma capinha de mielina, que é tipo um isolante elétrico. Isso faz com que elas transmitam os sinais muito, mas muito rápido. São elas as responsáveis pela primeira dor. Já as fibras C, do outro lado, não têm essa capinha, esse isolamento. Por isso, elas levam o sinal mais devagar. Elas que carregam a mensagem da segunda dor, a dor do dano que já aconteceu. Agora, a gente chega na parte que eu acho mais incrível de todas. E se a dor não fosse só um sinal de mão única, que a gente tem que aguentar e pronto? É isso que nos leva para a teoria do controle do portal.
Lá em 1965, dois neurocientistas, o Ronald Melzack e o Patrick Wall, eles tiveram uma ideia, uma ideia radical que mudou tudo o que se sabia sobre dor. Eles disseram o seguinte: o sistema nervoso não é só um receptor passivo da dor. Não, ele tem a capacidade de modular, de controlar os sinais que chegam até o cérebro. E esse diagrama aqui ilustra essa ideia de um jeito brilhante. A sacada é que existe um tipo de portão neurológico lá na nossa medula espinhal. Os sinais de dor, que vêm daquelas fibras lentas, as fibras C, tentam abrir esse portão para a mensagem chegar no cérebro. Mas, e aqui que está o pulo do gato, outros sinais podem fechar esse portão, simplesmente bloqueando a dor. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Primeiro passo. Um sinal de dor lá das fibras C chega e empurra o portão para abrir. A mensagem vai para o cérebro e a gente sente dor. Mas, passo 2. Se um outro sinal, um sinal de toque que não é doloroso, vindo de outras fibras rápidas, chega ao mesmo tempo, pense em quando a gente bate o braço e esfrega o lugar. Esse toque, esse esfregar, ele chega lá e fecha o portão, e com isso bloqueia o sinal de dor. E tem mais. Olha o passo 3. O próprio cérebro pode se meter na história. Ele pode mandar sinais de cima para baixo e simplesmente bater a porta na cara do sinal de dor. Isso explica por que, numa emergência ou quando a gente está super focado, às vezes nem sentimos dor na hora. Bom, se a gente pode fechar o portão, isso quer dizer que, de certa forma, a gente pode hackear a nossa própria dor, né? Como o David Boucher escreveu, um método universal instintivo de fechar o portão de fora para dentro é esfregar para aliviar a dor. Esse ato que todo mundo faz sem nem pensar é, na verdade, a teoria do controle do portão em ação, pura ciência. E a gente pode usar esse mesmo princípio de maneiras bem mais sofisticadas. A terapia TENS, por exemplo, usa umas correntinhas elétricas para ativar as fibras de toque e fechar o portão. A acupuntura, por sua vez, pode estimular as fibras A delta em pontos específicos e isso faz o corpo liberar seus próprios analgésicos. E sim, é isso mesmo. Nosso corpo produz os seus próprios opioides, como as encefalinas, que agem em receptores ali na medula para brecar os sinais de dor. Depois que o sinal de dor consegue passar pelo portão, a jornada dele ainda não acabou. Como esse diagrama mostra, o sinal viaja por várias estradas até diferentes áreas do cérebro. Isso é super importante porque mostra que a dor não é só uma sensação física. Ela envolve emoção, memória, resposta. É tudo processado ao mesmo tempo, em paralelo. Mas e quando a própria fiação desse sistema de alarme está com defeito? O que acontece? Aí a gente tem o que se chama de dor neurogênica. Nesse caso, a dor não vem de um machucado no tecido. Ela é causada por uma disfunção, um problema nos próprios nervos, na medula ou no cérebro. É como se o alarme de incêndio estivesse tocando sem parar, mas não tem fogo nenhum. Um sintoma bem bizarro, mas que é a cara da dor neurogênica, é a alodinia. O que é isso? É quando a dor aparece por causa de um estímulo que normalmente não doeria nada. O simples toque de uma roupa na pele, uma brisa de vento, um sopro, tudo isso pode se tornar uma agonia. É um sinal claríssimo de que os fios do sistema estão todos trocados. Essa tabela aqui resume bem a diferença. De um lado, a dor nocicegênica. A causa é um dano no tecido. O alarme é real, apropriado e geralmente responde bem a analgésicos. Do outro, a dor neurogênica. A causa é um problema no nervo, é um alarme falso, a sensação é de queimação, de pontada e, o mais importante, os narcóticos geralmente não funcionam. São duas coisas completamente diferentes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a dor não é só uma sensação que a gente tem que aceitar, e sim um sinal super complexo que o nosso cérebro pode controlar, o que isso significa para o futuro do tratamento da dor, hein? Talvez a resposta não esteja só em bloquear o sinal, mas sim em aprender a controlar o portão.